Olá, esse vídeo destina-se à disseminação dos resultados do estudo IMPACT-19TB. Esse estudo foi conduzido no âmbito da cooperação entre os países dos BRICS. Nesse caso desse estudo só não envolveu a China, mas os 4 outros países originais dos BRICS, e foi liderado por uma iniciativa da África do Sul. No Brasil, esse estudo foi conduzido pela professora Annette Treiman, da UFRJ, com recursos do CNPq. Cada pesquisadora desse estudo no Brasil vai apresentar nesse vídeo, sucintamente, qual o achado mais relevante do seu componente e vai demonstrar como isso pode colaborar para a preparação para futuras emergências. O objetivo desse estudo nos 4 países, Brasil, Índia, África do Sul e Rússia, eram 5 objetivos. O Brasil participou de 4 desses 5 objetivos. O primeiro era compreender o que a pandemia e a resposta que os governos tiveram à pandemia impactaram na tuberculose, tanto no diagnóstico quanto no tratamento e nos resultados do tratamento, abandono de tratamento, tratamento completado, morte por tuberculose. Então, esses são os indicadores que a gente estudou. Também estudamos os indicadores, em particular no Brasil, os indicadores de tratamento preventivo da tuberculose, quantos começaram e a proporção de quantos terminaram entre aqueles que começaram o tratamento. É sobre isso que a Yane vai falar para vocês já já. O segundo objetivo era um objetivo mais de bancada e o Brasil não participou deste objetivo. O terceiro objetivo, que era o nosso segundo objetivo, era um pouco diferente do primeiro, compreender no nível individual, não em termos de indicador, mas em termos da pessoa, o que a tuberculose impactou na evolução clínica da Covid. Então, diferentemente do primeiro, que analisava o impacto da Covid na TB, na tuberculose, este procurou entender o impacto da tuberculose na evolução clínica da Covid. Então, quem tinha ou teve tuberculose teve uma evolução diferente de quem não tinha tuberculose? Essa era a pergunta que a Laiana vai mostrar para vocês. O quarto objetivo era compreender a percepção que os usuários, os profissionais de saúde e os gestores tiveram sobre o impacto da pandemia nos serviços de saúde. E, finalmente, o quarto objetivo, ele vai ser apresentado pela Vivian, pela Jaque e pela Carla. E o último objetivo era uma modelagem em que a gente tentava entender qual foi a diferença do que aconteceu de fato com os indicadores que eu mencionei do objetivo 1, com o que aconteceu e o que teria acontecido fora do cenário pandêmico. Então, se não tivesse tido a pandemia, com os indicadores históricos, o que se esperava em termos de diagnóstico, tratamento e desfecho de tratamento da tuberculose e o que de fato aconteceu. Nos gráficos a seguir, temos representadas em rosa as notificações de tratamento preventivo de tuberculose iniciadas. No gráfico colorido, em verde, a proporção de tratamento preventivo de tuberculose completados ou finalizados. E a linha preta representa a quantidade de casos de Covid no período analisado. Podemos observar que nas 5 cidades analisadas, houve aumento desses tratamentos iniciados, com destaque para Rio de Janeiro e São Paulo, que concentraram o maior número de notificações. Desse total de tratamentos iniciados, em média, 66% apresentaram completude do tratamento, ou seja, finalizaram o tratamento. Mas quando analisamos por cidade, observamos que apenas o Rio de Janeiro apresentou aumento no dado histórico de proporção de tratamento preventivo de tuberculose completado, enquanto nas demais cidades ou houve estabilidade ou redução dessa proporção. Podemos concluir que há mais pessoas iniciando o tratamento preventivo de tuberculose, que é um dado positivo,
Contudo, a proporção dessas pessoas que estão finalizando o tratamento está reduzindo com o passar do tempo no final do período analisado. Essa redução, então, pode ser até atribuída à demora da comunicação da finalização desse tratamento. Análises preliminares de dados do Rio de Janeiro e de Manaus apontaram que pessoas com tuberculose e Covid-19 ao mesmo tempo têm o dobro de chances de morrer, em comparação com pessoas que tinham apenas Covid-19. Além de atingirem principalmente os pulmões, a ocorrência das duas doenças sofre bastante influência de fatores sociais. As pessoas co-infectadas por tuberculose e Covid-19 são mais suscetíveis a morrer, tanto por questões biológicas, quanto por pertencerem a grupos socialmente mais desfavorecidos. Uma das lições que aprendemos é da necessidade de que em cenários pandêmicos sejam criadas soluções que incidam em fatores sociais, para que os efeitos nocivos sobre grupos populacionais mais vulneráveis sejam amortecidos, prevenindo assim sofrimento e óbitos evitáveis. O componente 4, ele tem como objetivo compreender a percepção dos profissionais de saúde e dos usuários do serviço acerca do impacto da pandemia de Covid-19 nos serviços de tuberculose, assim como identificar possíveis aprendizados e possíveis lições que a resposta à pandemia de Covid-19 nos trouxe que podem potencializar a resposta para a tuberculose. Entre os achados, o que merece muito destaque é que o resultado dos levantamentos, tanto com profissionais de saúde quanto com usuários, eles evidenciam a fragilidade das estratégias de comunicação desenvolvidas para a tuberculose, quando comparadas com as estratégias que foram utilizadas para divulgar, né, ou trazer informações para a população sobre Covid-19. 78% dos usuários, eles dizem que nos disseram que tem muito mais informação sobre Covid-19 do que tem sobre tuberculose nas comunidades. E 84% diz que houve muito mais preocupação, tanto da mídia quanto dos meios de comunicação formais, em comunicar sobre Covid-19 do que tem sobre tuberculose. Então, essas informações, elas nos demonstram que é extremamente importante que a gente desenvolva um plano de comunicação robusto sobre tuberculose, a fim que as comunidades possam acessar a informação, especialmente utilizando mídias tradicionais. Foi realizada também uma conversa com as pessoas que tiveram tuberculose durante a pandemia de Covid e seus cuidadores. Nessa etapa participaram 15 pessoas. A análise do depoimento desses sujeitos mostrou uma comparação entre o que representou para elas ter tuberculose e ter Covid. Nas palavras delas, tuberculose estaria relacionada a hábitos ruins de vida, enquanto ter Covid era uma fatalidade que aconteceu com todos. Elas disseram também faltar informações sobre tuberculose e que não encontravam nas mídias, como redes sociais e televisão, informações que esclarecessem sobre a doença e seu tratamento, diferentemente do que ocorria em relação à Covid. Isso significa que é preciso melhorar a divulgação de conhecimentos em relação à tuberculose, para que a população conheça a doença, entenda sua forma de transmissão, o que fazer para prevenir e como devem se tratar. Tudo isso é essencial para que o preconceito relacionado à tuberculose seja combatido e, em caso de sua ocorrência, as pessoas consigam identificar os sintomas para procurar atendimento médico, entendam a importância de realizar os exames solicitados, tomem a medicação adequada e pelo tempo necessário. Tendo clareza desses aspectos, em caso de futuras pandemias, em que só se conversa sobre a doença no momento, a tuberculose não irá sumir tão facilmente da mente das pessoas. A pesquisa foi realizada com 22 participantes, entre eles profissionais de saúde, gestores e sociedade civil organizada, distribuídos entre os estados com o maior número de casos de tuberculose no Brasil.
O objetivo foi identificar as lições aprendidas pelos programas de tuberculose durante a pandemia de Covid-19. Os participantes revelaram as dificuldades enfrentadas, especialmente no início da pandemia, como a descredibilidade do governo brasileiro. Segundo a análise, a postura do governo federal contrariava as evidências científicas a respeito da disseminação do coronavírus, além de não promover diretrizes e coordenação nacional junto aos estados e municípios. Outro aspecto foi a disseminação de informações falsas e a falta de um banco de dados oficial e confiável, dando a falsa impressão de que os números de casos de Covid eram menores do que ocorriam. Com relação aos programas de tuberculose, os participantes relataram que os serviços mostraram sua capacidade de adaptação frente à pandemia. Mencionaram o aumento do uso de tecnologias digitais de saúde para consultas com os pacientes, dispensação de medicação por tempo prolongado, a entrega de medicamento em domicílio e a redução do tratamento diretamente observado. Outro destaque foi o aumento da aceitabilidade do uso de máscara. O seu uso comum e o entendimento sobre seus efeitos protetores também colaboraram para reduzir a associação da máscara com a tuberculose e o estigma dessa doença. A experiência dos participantes mostrou que, por meio da vontade e organização política, do uso racional de tecnologias, da manutenção das boas práticas de saúde, é possível construir um conjunto de ações e atividades que contribuam para a melhoria do enfrentamento da tuberculose. As nossas análises sugerem interrupções na oferta de serviços de saúde para a tuberculose em 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, e uma recuperação parcial dessa oferta nos anos seguintes, no Brasil, na Índia e na África do Sul. No Brasil, houve uma queda de 24% na realização de teste rápido molecular, uma diminuição de 17% na identificação de casos novos da doença e um aumento de 8% dos resultados de tratamento desfavoráveis, como interrupção de tratamento e óbitos. Esses achados reforçam a importância de, na ocorrência de próximas pandemias, garantirmos a manutenção da oferta adequada de serviços de saúde para a população, de modo a evitar atrasos no diagnóstico e a garantir o acompanhamento das pessoas em tratamento, impedindo assim o aumento da severidade e dos óbitos pela doença. Estimamos a extensão dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre os serviços de saúde para a tuberculose em 3 países gravemente afetados por ambas as doenças: Brasil, Índia e África do Sul. Para isto, utilizamos modelos de séries temporais ajustados aos dados referentes à utilização de testes de diagnóstico de TB, início do tratamento e resultados do tratamento em anos anteriores ao início da pandemia. Com base nestes modelos, projetamos o desempenho esperado dos serviços na ausência de pandemia e o seu desempenho real durante os anos pandêmicos. Assim, podemos estimar que, em 2020, o número de exames bacteriológicos realizados para diagnóstico de TB foi 24,3% menor no Brasil, 27,8% menor na Índia e 32% menor na África do Sul, em comparação com os valores previstos no cenário sem Covid-19. Nossa análise sugere que ocorreram interrupções consideráveis nos serviços de saúde para TB durante a fase inicial da pandemia de Covid-19 no Brasil, Índia e África do Sul, com recuperação parcial nos anos seguintes. O que a gente espera desse estudo é que o Brasil e os outros países do Bloco BRICS, fundadores do Bloco BRICS, estejam preparados para a próxima pandemia que, de fato, a gente sabe que vai acontecer.